Pessoal, questão 47 do concurso Engenheiros de Equipamento Júnior Eletrônica, ok? Então vamos lá, o que ele fala nessa questão aqui? Então, no circuito da figura acima, as chaves S1 e S2 estão inicialmente abertas, ok? Então a chave S1 e S2 inicialmente abertas, e os capacitores C1 e C2 completamente descarregados. A esse circuito é aplicada uma fonte de tensão VS de 12 volts, conforme mostrado no esquema. Então está aqui, ó, VS igual a 12. No instante de tempo T igual a T1, a chave S1 é fechada e a chave S2 é mantida aberta. Após o circuito atingir o regime permanente, no instante T igual a T2, a chave S1 é aberta e a chave S2 é fechada. Considere R2 a corrente que circula pelo resistor R2 imediatamente após a comutação das chaves em T igual a T2 e VC2. A tensão que será medida sobre o capacitor C2 quando o circuito atingir o regime permanente para T maior que T2. Então os valores da corrente R2 em mA e a tensão VC2 em volts são respectivamente. Ok, então vamos analisar essa questão. Então inicialmente ele me deu uma fonte aqui, ó, de 12 volts. No instante T igual a T1, tem uma fonte de 12 volts. Essa chave aqui vai ser fechada e essa aqui vai ser mantida aberta. Então olha só, analisando esse circuito aqui, ó, no instante de T igual a T1, eu posso dizer que meu capacitor C1 ele vai se carregar com o mesmo valor de tensão da fonte, ok? Então eu vou dizer que a tensão em cima do meu capacitor 1 vai ser igual a 12 volts, porque a chave S1 está fechada e a chave S2 está aberta. Então ele vai se descarregar em cima do capacitor, vai carregar meu capacitor com 12 volts, ok? Então eu já sei que a minha capacitância C1 vale 5 microfarad. Ok, então eu já sei que a tensão vale 12 volts e a capacitância dele é 5 microfarad. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber a tensão em cima de VC2, ok? Tensão em cima do capacitor 2, que eu vou chamar de VC2. E a minha corrente no instante imediato de fechamento dessa chave. Após eu fechar essa chave aqui, qual vai ser o valor da minha corrente, que ele chamou de IR2, ok? Então agora eu já sei que essa chave está fechada, carregou no instante T2, então essa chave aqui vai voltar a ser aberta e essa aqui agora vai ser fechada, ok? Então no instante que eu fecho a chave, esse capacitor aqui está completamente descarregado, olha lá, completamente descarregados, ambos os capacitores. Então ele vai, esse aqui como está descarregado, a corrente vai ser máxima aqui nesse instante. Então eu vou dizer o seguinte, que a minha corrente IR2 vai ser igual a tensão em cima do capacitor, a tensão em cima do capacitor C1, que é igual a 12 volts, e o valor da resistência. Por quê? Porque o meu C2 está descarregado, então ele não vai oferecer oposição nenhuma no instante em que a chave S2 vai ser fechada. Então eu vou ter uma corrente de 0,12 amperes. Como a resposta está em miliamperes, eu vou dizer que minha corrente IR2 equivale a 120 miliamperes, ok? Então passei de amperes para miliamperes. Então só voltando aqui, pessoal. Então essa tensão aqui vale 12 volts, por quê? Porque no instante T1 essa chave aqui está fechada e essa aqui está aberta, então ele vai se carregar com 12 volts, ok? No instante T2 essa chave aqui é aberta e essa aqui é fechada, então ele vai se descarregar em cima desse capacitor que inicialmente ele tem 0. Então eu utilizo a tensão dele, que é 12 volts, pela resistência, pelo valor da minha resistência do meu resistor R2, que equivale a 100 ohms, e eu acho a corrente R2. Então achando R2 eu já posso eliminar a alternativa A
já posso eliminar a alternativa B e a alternativa C, ok? Então eu preciso agora calcular minha tensão VC2. Vamos calcular aqui em cima. Então como que eu calculo? Eu sei que esse circuito está em paralelo, então eu posso dizer o seguinte, que a carga 1, que é a carga do meu capacitor 1, mais a carga do capacitor 2, tem que ser igual à carga total, ok? Somatório das cargas tem que me dar a carga total. Então quem é a carga 1? A minha carga 1, como que eu determino a carga? Eu sei que capacitância é igual, é a capacidade que um capacitor tem de armazenar cargas elétricas quando submetido a uma tensão. Então a minha carga nada mais é do que a minha capacitância vezes a minha tensão. Então a carga 1 vai ser a capacitância 1 multiplicada pela tensão 1, mais carga 2, capacitância 2 vezes a tensão 2, igual a minha carga total, ok? Então olha só, quem é a minha carga total? Se esse cara aqui inicialmente está completamente descarregado, eu preciso achar a carga em cima do meu capacitor 1, que vai ser igual à minha carga total, ok? Porque no instante que essa chave aqui é aberta e essa aqui é fechada, a carga aqui é zero. E essa carga aqui tem um valor que eu preciso saber quanto que vale. Então a minha carga no capacitor 1, quem é? É a capacitância 1 vezes a minha tensão que está em cima dele, V1. Então a minha carga 1 vai ser igual. Quem é a capacitância do capacitor 1? 5 micro. Qual é a tensão que eu tenho? Eu tenho uma tensão aqui de 12 volts, ok? Naquele instante T1 eu tinha 12 volts, porque a chave estava fechada e ele estava exatamente com a tensão da fonte. Então a minha carga 1 equivale a 60 microcoulombs. Então como o somatório das cargas tem que ser igual à carga total e essa carga aqui vale zero, então essa carga aqui vai ser igual a 60. Então capacitância 1, 5 micro, ok? Quem é a tensão 1? A tensão 1 agora não é 12 volts. Por quê? Porque ele se descarregou em cima desse capacitor. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse circuito aqui só vai entrar em regime permanente quando a tensão em cima do capacitor 1 for exatamente igual à tensão em cima do capacitor 2. Por quê? Porque aqui tem positivo e aqui vai ter positivo. Quando eles forem exatamente iguais, a minha circulação de corrente passa a ser igual a zero, ok? Então eu não posso dizer que V1 agora tem 12 volts. Por quê? Porque ela se descarregou em cima do meu capacitor C2. Então eu vou dizer que eu tenho V1 mais, quem é a capacitância 2? 10 micro vezes V2 igual a carga total. A carga total já achei que vale 60 micro. Então olha só, pessoal, como eu sei que esse circuito aqui só vai entrar em regime permanente quando V1 for igual a V2, então eu posso dizer que V1 igual a V2. Como eu quero calcular V2, que é VC2, mas eles são iguais, ok? Então eu vou dizer que eu tenho 5 micro vezes V2, porque V1 é igual a V2, mais 10 micro vezes V2. Tudo isso tem que ser igual a 60 micro. Somando os dois, eu tenho 15 micro V2 igual a 60 micro. A tensão V2 equivale a 4 volts, ok? Então vamos lá, ó, recapitulando. Esse circuito aqui só vai entrar em regime permanente quando a tensão no capacitor 1 for igual à minha tensão no capacitor 2, ok? Então se elas são iguais, eu posso dizer que V1 é igual a V2, substituir um por outro, ok? Então eu vou achar que V2 vale 4 volts e esse V2 aqui, ó, é meu VC2. Então V2 é igual a VC2. Então tudo isso aqui é 4 volts, ok? Então minha resposta aqui é letra D. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido ajudar. Até a próxima videoaula, pessoal.